Uma boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma exposição da nossa querida e amada Casa Paulo de Tarso. Então convidamos para uma prece inicial. Mestre amado, aqui nos encontramos mais uma vez, nesta casa de amor, para refletirmos sobre as tuas lições de amor. Então te pedimos, Mestre, que durante esta reflexão, cada um de nós possa ser atendido nas nossas dificuldades. Sabeis, Mestre, quais são elas. Então que nos envolva na tua imensa luz, para que, iluminando todo o nosso ser, possamos sair daqui renovados, com esperança em nossos corações e principalmente fazendo brilhar o nosso amor. Que assim seja. Hoje nós vamos refletir, na verdade, o tema O Mandamento Maior. Jesus, como nós sabemos, pregava para uma multidão de pessoas, como sempre o fazia. Entre os que o ouviam, não havia somente gente simples, não havia somente pescadores, mas também pastores e pessoas do povo. Suas palavras já haviam chegado à sinagoga e os doutores da lei estavam ali justamente preocupados com a popularidade cada vez maior daquele moço simples, que se dizia ele mesmo o enviado de Deus. Por esta razão, os doutores da lei e os sacerdotes também faziam questão de ouvi-lo, analisar o que ele falava e principalmente fazer perguntas. Queriam colocar Jesus em contradição para desacreditá-lo perante o povo. Mas também queriam saber como é que aquele homem tão simples, um carpinteiro da Galileia, podia conhecer a fundo as Escrituras Sagradas. Então havia um interesse muito grande nisso, porque ele demonstrava essa certeza ao falar. Assim, nesse dia, então, que foram até ele, enquanto Jesus falava sobre a necessidade de fazer a caridade para a conquista do reino dos céus, um doutor da lei adiantou-se, foi até ele e perguntou: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus, vamos imaginar, na sua calma, na sua tranquilidade, serenidade, respondeu: o que está escrito na lei? O doutor lhe disse prontamente, porque sabia na ponta da língua, lógico: amareis o Senhor nosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmos. Vocês estão lembrados de qual foi a pergunta que foi feita? O que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Então, na verdade, até os doutores da lei sabiam, mas praticavam. Eu não sou muito boa de história, gente, eu não sou muito boa. Mas se nós voltar na história, eles praticavam, porque eles já sabiam, os doutores da lei. E essa resposta nos foi dita há mais de 2000 anos. Aí a gente pergunta,
E por que ainda estou com dificuldades? Por que eu estou igual àqueles doutores da lei que não colocavam em prática? Vamos então analisar. Nós temos que tomar consciência das nossas limitações, das nossas dificuldades para fazer a reforma íntima. Então vamos analisar. Na pergunta, eu fui ao estudo, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Pergunta 919. Só ir lá e pegarmos o Livro dos Espíritos, lá está a resposta. Então, qual é o meio prático para a gente se melhorar? Está aqui a pergunta. E resistir à tentação do mal. Resposta. Olha a resposta, bem sábio. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Gente. Aí quando vem uma resposta que faz a gente refletir, conhece-te a ti mesmo. Então a gente se conhece. Nós temos que aprender a reconhecer-nos, ver as nossas dificuldades. Então, o autoconhecimento é indispensável ao nosso progresso para a salvação. Nós temos que nos conhecer. Nós não podemos mais passar a mão na nossa própria cabeça, como muitas vezes a gente faz para as dificuldades dos nossos filhos. A gente vai ali, passa a mão na cabeça dele. Ele é criança, cometeu aquela... bobagem, isso não vai... não tem olhos de ver para o filho. Passa a mão na cabeça das dificuldades, dos erros, nas brigas, sei eu o que a criança possa fazer. Então não está mais na hora da gente passar a mão sobre a nossa cabeça. Devemos, sim, examinar a nós mesmos, constantemente, diz o livro. Não é só uma vez por semana, não é só de vez em quando, constantemente. E constantemente significa diariamente. Tá? Para descobrir de que modo possamos nos melhorar. É o meio prático mais eficaz. Jesus, voltando para Jesus, contou muitas parábolas. Ele usou muito este valioso recurso didático em suas pregações. Pois a parábola é uma maneira de ministrar um ensino através de uma história. É uma narrativa interessante, falando do cotidiano, que prende a atenção de quem ouve. Nós, evangelizadores, contamos muitas histórias para facilitar o entendimento das nossas crianças e até mesmo dos jovens. Estamos, então, questionando como podemos nos melhorar para nos amar verdadeiramente, não passando a mão por cima da nossa cabeça. E assim amar o próximo. Olha o que diz o Evangelho. Se eu não consigo me amar, não vou amar o próximo. Eu posso até fazer a caridade, aquela caridade, essa roupa não uso mais, vou levar lá para o centro espírita. Já é um começo. Mas não significa que eu estou amando o próximo. Significa que eu estou me desfazendo de uma coisa, mas pensei na casa espírita e levei. Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo, porque tem pessoas que nem isso fazem. Tá? Então, voltando. Nós temos que aprender a nos analisar, praticando então o autoconhecimento. Que é difícil, gente, não é fácil, é difícil.
pois temos resistência, nós mesmos temos resistência. Eu tenho que praticar a autoeducação, que é através do esforço pessoal. Caminho longo, é um caminho longo. Vou contar uma história, e como nós somos evangelizadoras, a gente conta história, que contando história parece que capta melhor e grava mais. A história de Pedro e Paulo, 2 irmãos. Quando em pequenos, Pedro e Paulo eram preguiçosos. Todo pretexto servia para faltarem com os deveres e ficar andando pelos pomares, campos ou quarteirões da cidade onde viviam, que era uma cidade do interior. Lógico que os pais deles se aborreciam com aquilo. Mas, olha só, em lugar de castigá-los ou partir para a agressão física, esperavam o momento certo para adverti-los, mais seriamente, sem saírem do tratamento amorável e paciente que dispensavam a eles. Esse momento chegou quando, um certo dia, depois do almoço, eles se preparavam para mais uma vadiagem. A mãe dirigiu-se a Paulo em tom de voz habitual e disse: Paulo, meu filho, será que você poderia me fazer um favor? Pois não, mamãe, respondeu ele prontamente. Aí mamãe falou: eu gostaria que você fosse até aquele terreno baldio e viesse me contar o que existe ali. Poxa, o terreno ficava bem perto da casa deles. Portanto, é lógico que eles conheciam muito bem aquele terreno. Tanto é que servia muitas vezes de constantes lazeres deles. Gostavam de estar lá, nesse terreno. E aí ele foi até lá e voltou o mais rápido possível, porque ele já conhecia o terreno, e disse: mamãe, ali só existe lixo e porcaria. Metais enferrujados, papéis, vidros, arames, garrafas. Nada que se aproveite. Como se não tivesse ouvido a última observação do filho, a mãe perguntou: mas não haverá uma serventia para aquelas coisas? E ele respondeu prontamente: ah, mamãe, está claro que não. A mãe, voltando para Pedro, outro filho, e pediu: agora você, Pedro, vá até o portão do jardim e venha me contar o que existe nos outros terrenos. Aquilo, lógico, também era claro, mas mesmo assim obedeceu a mãe, foi correndo até o portão e voltou logo, dizendo: nos outros terrenos há casas, pomares e jardins. Que coisa! Disse mamãe pensativa. Por que será que se acumularam tantas coisas inúteis no terreno baldio? Paulo e Pedro, triunfantes, responderam quase que ao mesmo tempo: ora, mamãe, porque ele está vazio. Pobre terreno, exclamou mamãe. Não sendo aproveitado para nada, transformou-se em depósito de lixo. Isso dá o que pensar, pois é como os dias de nossa vida. Se não soubermos aproveitá-los, vão se enchendo de coisas inúteis. Uma vida ociosa é como um terreno baldio. Recolhe tudo que é ruim e imprestável, e a gente nem se dá conta. É por isso que na vida do homem trabalhador, caridoso,
que sabe encher bem os seus dias, não há lugar para os vícios, para maldades e enganos de qualquer espécie. Aí eu faço uma pergunta: e como é que está o nosso terreno? Ou seja, como é que está o nosso coração? Cheio de mágoas, melindres, ressentimentos, discórdias, ou repleto de amor, paciência, brandura, compreensão e serenidade? Vamos fazer essa reflexão. Estou me amando? Consigo amar o próximo como ele se apresenta? Porque a gente consegue enxergar os defeitos do próximo, né? É muito fácil enxergar. Tenho desenvolvido a força de vontade para amar e entender o meu próximo? Quem é o meu próximo, gente, mais próximo da gente? Meu esposo ou esposa, pais, filhos, os demais familiares, amigos e vizinhos. O uso da vontade é de grande importância no processo da transformação. Então, nós temos que despertar a vontade. No processo do autoconhecimento, aprender a se conhecer, mas não com os olhos vendados. Olhar verdadeiramente para si. Não existe nenhum projeto de felicidade que exclua a vontade. A visão espírita sobre a vontade vai mais fundo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, disse que a mente humana possui vários setores. Eu achei muito interessante a mente humana com vários setores. Quais são os setores? Desejo, inteligência, memória, imaginação e lá vão muitos outros. Tá? Mas que acima de todos eles está o gabinete da vontade. Olha a importância da vontade. Porque ela é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade, então, é uma função importante do espírito. É através dela que estabelecemos as nossas escolhas, as nossas mais importantes decisões e assumimos os nossos compromissos. É a alavanca da alma para as realizações espirituais. Então agora eu vou partir para algumas dicas, tá? Mas vou relembrar antes, concluindo o que eu falei até agora, tá? Porque depois vem dicas, eu gosto mas são dicas do livro, tá, gente? Não é coisa da minha cabeça, tá? O mandamento maior, qual é? Fora da caridade não há salvação. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Diz: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus deixou tudo prontinho para nós. Então vou dar as dicas. Essas dicas não são minhas, tá? São do livro. Educar os pensamentos. Então a partir de hoje vou educar meus pensamentos. E para isso eu tenho que me observar. Eu tenho que ver como penso. O que eu estou pensando? Porque os pensamentos, antigamente eu dizia que o pensamento era só meu. Ninguém mais fica sabendo, é só meu. Quando eu entrei na doutrina espírita, gente, como eu vi que eu estava errado. Porque os pensamentos são sementes que passamos a semear no campo das mentes. O que eu estou pensando é que eu estou atraindo.
Eles têm o poder de curar, como de adoecer. Vou dar um exemplo, bem simples. Eu tomando uma vacina, já ouvi gente dizer assim, não funcionou para nada. Aí é que está o meu pensamento. Se eu tomar uma vacina dizendo que ela não vai funcionar, olha o poder que eu tenho. Já que a gente não tem ainda o entendimento que o poder da nossa mente. Tá? Educar a fala. Observemos o que falamos. Pois onde falamos existe alguém ouvindo. Principalmente espíritos. A gente não sabe a quantidade que a gente atrai. E eles estão nos ouvindo quando a gente fala. Tá? A justiça sempre nos devolve o que doamos aos outros. Sempre. Terceira dica. Educar as atitudes. Então, a primeira é educar os pensamentos. Segunda, educar a fala. Pensamento, fala. Agora, educar as atitudes. Se os pensamentos e a fala forem elevados, é lógico que as mãos irão transmiti-los. Ou seja, trabalho no bem. Quarta dica, educar os sentimentos. Então vocês viram que não adianta só educar as atitudes, eu tenho que educar também meus sentimentos. Aprender a gentileza, devolver a bondade. Aí é que eu começo a educar os sentimentos. Começa a prática, tá? E quinto e último, tá? O bom humor. Não sei como é que vocês passaram com a pandemia, mas a pandemia, que nós, principalmente no primeiro ano e meio, quando a gente realmente recomendávamos que ficássemos em casa. Eu, pelo menos, ouvi muito comentário das famílias dizer: não aguento mais meus filhos, porque no horário que eles tinham que ir para a escola, eles estavam onde? Dentro de casa. Vinha tudo online e quem tinha que auxiliar era quem? A família. Gente, nada acontece ao acaso. Nós precisávamos conscientizarmos. Por isso veio a pandemia. Nada. A gente, eu quando entrei para a doutrina espírita, tinha muita dificuldade quando alguém dizia aqui: um fio de cabelo teu não caia sem que Deus autorize. Meu Deus, quantos cabelos tem só na Terra? Agora imagina, Deus é todo o universo. Então tudo Deus autoriza. Autoriza porque nos conhece. Sabe que aquilo vai vir para o nosso bem. Então a pandemia veio para o nosso bem. O ficar em casa veio para o nosso bem. E alguém se analisou como é que foi o primeiro ano de ficar em casa? Gente, para mim foi muito difícil. Porque a gente estava acostumado a fazer trabalhos voluntários, né, Rosinha? E tá vendo, o trabalho voluntário é muito fácil fazer. A gente se entrega de uma tal maneira, se empolga e vivencia aquele momento de amor, de carinho, de caridade tão envolvido assim. Mas a gente volta para casa e aí, como é que eu sou quando eu volto para casa e um filho vem e blá, 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 blá no teu ouvido? Lá com as crianças, a gente trabalha muito com crianças, né, Rosinha? Lá com as crianças é moleza. E com os nossos filhos. E a pandemia veio justamente para a gente se analisar. Era necessário. Agora, o que cada um fez foi o seu melhor, com certeza. Tá? Porque cada um se esforçou para fazer o seu melhor. Mas agora é o momento das reflexões.
Se eu não fiz o melhor naquele momento, é porque eu não consegui, certo? Não estamos criticando. Mas podemos sim analisar. E se eu chegar à conclusão que não dei o meu melhor, é porque eu ainda não tinha condições. Mas eu estou me preparando para quando, na próxima vez, que espero que não seja necessário, uma pandemia novamente, eu possa então saber trabalhar. Então, gente, nada acontece ao acaso. Nada. E a gente, quando toma consciência disso, a gente só tem gratidão a Deus, né? Eu estou tentando lembrar aqui como é que é o título da minha exposição, o mandamento maior. Porque eu gostaria de saber se vocês já sabem qual é o mandamento maior. Depois de tudo isso que eu falei. Qual é o mandamento maior? Não é para responder, gente, é para pensar, tá? O mandamento maior é: fora da caridade não há salvação. Eu não tirei da minha cabeça, tá? Eu tirei do livro, tá? Então, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. No momento que eu conseguir tomar consciência da importância da caridade e trabalhar a humildade, é natural que eu vou me modificar. E só quem vai observar é que está em volta de mim. Tá? Porque eu ainda estou naquele momento de mudança. Agora, o egoísmo e o orgulho, tal a perdição. Então, temos que trabalhar o egoísmo e o orgulho. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Então, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, agora já concluímos já a nossa exposição de hoje, que era o mandamento maior. Eu sempre gosto de concluir com uma mensagem do Chico Xavier que me marca muito, muito mesmo. Diz assim, ó, eu acho que vocês já vão ouvir sempre, quando vocês chegarem aqui, me verem aqui, assim, já sei como é que a Rosa vai concluir. Já sabe mesmo, porque eu sempre vou concluir com esse papelzinho aqui. O caderno tem várias exposições, mas o papelzinho vai em todas as exposições, tá? Diz assim, Chico Xavier, tá? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Se de tudo aquilo que falamos aqui eu ainda não consigo colocar em prática, eu posso começar agora. Isso que é importante. Nós temos muito tempo ainda pela frente. Nós somos imortais. É que a gente às vezes observa a vida como uma vida terrena. Não, nós somos imortais. Agradecemos imensamente vocês estarem aqui e principalmente serem o estímulo para eu fazer a exposição. Obrigada a todos.